Outra investigação que se arrasta e há muito mais tempo é a denúncia de tráfico de órgãos que envolve 3 médicos e um menino de 10 anos. O chamado caso Pavese teve repercussão internacional. Os médicos foram condenados e presos, mas já estão livres outra vez. De um lado, Paulinho, um menino hospitalizado depois de bater a cabeça em uma brincadeira. Do outro lado, 7 médicos acusados de participar de um crime. Um suposto esquema para retirar e vender órgãos para transplantes. Eles teriam feito isso com Paulinho ainda vivo. 3 destes 7 médicos foram condenados. Eles levaram ele para a cirurgia de retirada de órgãos ainda vivo. Anestesiaram e retiraram os órgãos. A luta do pai de Paulinho para levar os médicos à justiça se tornou um caso de repercussão internacional. Semanas atrás, os 3 médicos condenados tiveram a prisão preventiva decretada pela primeira vez. São eles, os urologistas Cláudio Rogério Carneiro Fernandes e Celso Roberto Frasson Scaff, e o anestesista Sérgio Poli Gaspar. Todos trabalhavam na Santa Casa de Poços de Caldas, Minas Gerais. O caso aconteceu há quase 14 anos. Paulinho, na época, tinha 10 e morava neste prédio com os pais. Ele brincava na área de lazer do edifício que fica no primeiro andar quando sofreu uma queda de menos de 10 metros. Paulinho estava com os amigos na piscina. Ao sair da água, ele se aproximou de uma grade de proteção e acabou caindo. Ele saiu da piscina com as mãos molhadas, ele saiu e falou para os amiguinhos, olha como é que eu viro aqui e não caiu lá embaixo. E virou na grade. Nisso ele caiu lá embaixo. O porteiro Luiz Carlos estava de plantão naquele dia. Ele só gritava para a mãe dele que estava doendo, ele estava machucado, que estava passando sangue. Ele estava com medo do pai dele, que o pai dele ia brigar com ele, que tinha caído ali embaixo. Logo após a queda, o menino Paulinho foi levado para o hospital onde ocorreram os primeiros socorros. A unidade fica a poucos metros do local do acidente, na esquina da rua do edifício. Paulinho chegou com traumatismo craniano e ferimentos no rosto. No Hospital Pedro Sanches, fez exames e passou por uma cirurgia de 3 horas. Depois foi transferido para a Santa Casa. 2 dias depois do acidente, Paulinho estava morto. A certidão de óbito aponta traumatismo crânioencefálico como causa da morte. Paulo Pavese, o pai do menino, desconfiou quando recebeu a fatura do primeiro hospital, o Pedro Sanches. O valor da conta chegou a quase R$12 mil. A partir daí, o pai começou a investigar e passou a acreditar que os órgãos de Paulinho tinham sido vendidos, como ele contou há alguns anos nessa entrevista. Eu desconfiei, foi feita uma investigação, foi feita uma auditoria pelo Ministério da Saúde. E nessa auditoria ficou claro que teve uma série de irregularidades. A investigação sobre a documentação médica da morte de Paulinho provou a existência de fraude nos documentos, falta de exames, datas alteradas. Existe a suspeita de alta dosagem de remédios. A declaração que permite a doação de órgãos foi assinada apenas pelo pai, e não pela mãe, pelo pai, como a lei exige. Ao longo do tempo, os promotores e a justiça passaram a concordar com a tese do pai de Paulinho. Segundo esse documento do Ministério Público, toda a equipe médica sabia que a criança estava viva no momento da retirada de seus órgãos.